Amados, Jesus é o Senhor. Chegamos finalizando a semana com mais uma série de mensagens ministradas pelo irmão Pedro Dong. E o tema de hoje é o tema da semana, que diz o Espírito Eterno. Aleluia pelo Espírito Eterno. Aleluia por esse Espírito. Amados, tudo começa no Espírito. Deus, ele, antes da fundação do mundo, ele desejava que o homem ele tivesse a expressão de Deus. Ele desejava que o homem ele fosse integrado a essa comunhão maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, louvado seja o Senhor. Então, o versículo proposto para ler com oração é o Hebreus 9,15, que fala: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eternidade, da eterna aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Louvado seja o Senhor. Então Deus, ele tinha um grande desejo, E Jesus, ele realizou esse desejo. Ele pagou o preço para que Deus realizasse esse grande desejo, essa grande esperança. Então, amados, você foi criado com uma finalidade. Tudo que Deus fez não foi em vão. Tudo que nós vivemos não é em vão. E assim, no desenrolar da mensagem, ele fala que no Evangelho de João, de 14 a 17, ele fala da questão do Evangelho. São palavras voltadas ao Evangelho. E mostra a necessidade e a intenção de Deus em introduzir o homem à glória. E ele fala assim: temos diante de nós uma revelação muito elevada de que não consideraremos merecedores. Então, não nos consideramos merecedores. E ele fala assim: essa bênção vai muito além de nossa imaginação. Parece algo impossível, pois precisamos alcançar com o padrão de Jesus. O interessante aqui é que Jesus ele veio nos trazer o Evangelho numa situação onde o homem estava de uma maneira tão aquém do que Deus é. Então, assim, a gente enxerga o plano da salvação de Deus chegando na nossa vida na pior fase que nós estávamos, de pecado, de prostituição, outros de tantos pecados que nós cometíamos, e chegou o plano de salvação de Deus para nós. Então, isso é uma bênção, por um lado, mas por outro lado, Deus ele traz, na palavra de Deus é falada em virtudes e coisas elevadíssimas para que nós pratiquemos. Então, isso para nós às vezes é impossível de alcançá-lo, mas, amados, aleluia, essa visão é acessível e pode ser praticada. Então, irmão Pedro, ele nos seus estudos, na sua busca ao Senhor, ele viu que pode ser praticado tal revelação. Então, louvado seja o Senhor. E assim é mostrado no livro de Hebreus. Hebreus, ele, por muitos estudiosos, é visto como um livro que fala sobre que Deus está acima dos anjos. Fala de Deus como viver e estar nas alturas. Mas não é só isso. Os irmãos Pedro, nos seus estudos, viu algo elevado. Ele viu a questão do sumo sacerdote. Ele viu que para cumprir, mais adiante fala assim, no terceiro parágrafo,
Para cumprir a visão de João 14 a 17, precisamos da revelação de Hebreus, que é a chave deste é a pessoa do Filho. Deus preparou Cristo como um superior sumo sacerdote e colocou sua obra com todas as realizações na eternidade. Então aqui é nos mostrado, Pedro ele começa a nos mostrar uma revelação maravilhosa. Ele começa a mostrar que através do Filho, através da obra do Filho, né, é possível alcançar, né, tal patamar elevado. E aqui mostra de coisas, hoje, no domingo, né, é mostrado uma visão elevada, muito elevada. Então, louvado seja o Senhor. Ele mostra, são patamares, etapas, né, do desdobrar de toda a criação, de toda a eternidade, todos os feitos do universo. Então, assim, ele mostra vários pontos, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, e volta ao ponto A. Então, aqui é mostrado, no Alimento Diário de hoje, intervalos, né, temporal e atemporal. Ele fala assim na questão, isso é uma visão, amados. E nessa visão, né, que Deus deu ao irmão Pedro e os cooperadores, fica mais claro perceber, né, a intenção de Deus e todo o plano de Deus ao tempo e antes do tempo. Então, tempo e a tempo. E fala assim no ponto A, no Alimento Diário, fala assim, significa a eternidade passada. Ponto B, a fundação do mundo. Ponto C, a encarnação. O ponto D, a crucificação. O ponto E, a ressurreição. E voltando ao ponto A, a eternidade futura. Então, irmãos, nós não estamos soltos no universo. Então, é muito mais complexo, né, ao universo, a criação, do que nós imaginamos. Então, é algo que está muito superior a nós. Então, louvado seja o Senhor. Isso é motivo de alegria, irmãos. Que Deus, ele tem controle, né, de todas as etapas do homem. E da criação e da eternidade. Deus, ele é soberano em todos os tempos. Então, louvado seja o Senhor. E aí ele mostra que um plano horizontal, né, o intervalos com essas letras. Então, esse plano horizontal, que mostra aqui, eu não sei se vai ficar boa o vídeo, né? Esse plano horizontal, ele transformou, ele desdobrou e colocou numa circunferência, onde ele se encontra os pontos A com o ponto A. E fala assim: Cristo morreu uma única vez por nossa causa e foi oferecido pelo Espírito Eterno. Então, louvado seja o Senhor. Tudo isso, o plano de Deus só foi possível chegar ao homem por causa da morte do Cordeiro. E em Apocalipse 13:8 fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foi escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de tocar nessa questão. O Cordeiro, foi imolado, para que eu e você pudéssemos ser acendidos e participar dessa comunhão maravilhosa. Então, com esses dois exemplos, ficou claro a questão, do plano macroeconômico e o plano microeconômico. Então, o intervalo de que Jesus ele se encarnou, que ele morreu, ressuscitou e foi ascendido, ali momentaneamente é o plano microeconômico, que Deus levou para o plano macroeconômico. Então, a história da igreja, o que nós estamos vivendo, é um plano micro, que se passarmos e formos aprovados, isso vai levar, Jesus, o Deus, vai ascender ao plano macroeconômico. Então, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, o que Jesus viveu, foi um intervalo, pequeno,
né, que foi levado para o grande, para algo grande. Então, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por tal revelação. E essa esfera do tempo, essa esfera aqui dos intervalos, ela tipifica, ela estava simbolizada na Arca da Aliança, onde ali aquelas argolas que eram carregadas à arca. E fala assim para finalizar: essa argola está presente na Arca do Testemunho. Em cada canto da arca há uma argola, por onde passa os 2 varais para o homem, né, poder carregá-la. A Arca do Testemunho representa Deus, representa Cristo. Deus é eterno e o Cristo glorificado também é eterno. Somente por meio das argolas, por meio do Espírito eterno, é que o homem temporal pode carregar o testemunho do Deus eterno. Então, louvado seja o Senhor. Apenas o Espírito é a nossa conexão com Deus e nos permite desfrutá-lo e usufruir de todas as pessoas, a pessoa e a obra do Deus triuno. Então, louvado seja o Senhor. Graças a Deus por esse Espírito. Irmãos, o Espírito é algo, é o único órgão, né, que nos permite acessar a eternidade futura, o plano de Deus, tudo que Jesus construiu, tudo que Jesus ele fez na cruz, toda a obra da redenção, nós podemos acessar, né, e desfrutar desses feitos através desse Espírito. Valorize o Espírito, né, eterno dentro de você. Esse Espírito eterno, ele pode ser acessado. Ele foi colocado dentro de você. É o Espírito. E ele está dentro do seu espírito. Então invoque o nome do Senhor e acesse, né, esse Espírito. Irmãos, não ouse, não desperdice essa grande oportunidade. Invoque o nome do Senhor. Acesse com profundidade esse Espírito. Então invoque, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Um bom domingo e uma boa semana para todos. Que Deus ele possa nos revelar mais acerca desse Espírito.